SolidWorks Toolbox. Com o SolidWorks Toolbox você pode adicionar componentes de hardware padrão a uma montagem. Para ativar o SolidWorks Toolbox: 1. Clique em Ferramentas, Suplementos. 2. Na caixa de diálogo, selecione Biblioteca do SolidWorks Toolbox e Utilitários do SolidWorks Toolbox e clique em OK. Lições do Toolbox. Há duas lições neste tutorial. A. Lição básica da caixa de ferramentas, Toolbox Basic Lesson. B. Lição de fixadores inteligentes, Smart Fasteners Lesson. Observação: se este for o seu primeiro desenho projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Lição básica da caixa de ferramentas, Toolbox Basic Lesson. Esta lição apresenta o SolidWorks Toolbox e descreve os seguintes conceitos: adicionar hardware a uma montagem, editar hardware em uma montagem. 0. Criar uma peça. Primeiro você cria uma peça para usar como componente em uma montagem. 1. Cria uma peça que é um bloco medindo 100 mm por 100 mm por 20 mm. Para obter instruções sobre como criar uma peça, consulte o tutorial Lição 1, Peças. 2. Use o assistente de furação, barra de ferramentas recursos, para criar dois furos com os seguintes parâmetros. Em tipo de furo, clique em furo. Em padrão, clique em ISO. Em tipo, clique em tamanhos de broca. Tamanho, diâmetro de 12 mm. Condição final, passante. Opções, aceite os valores predeterminados. 3. Clique na guia Posições, selecione pontos no bloco para os locais dos furos e clique em OK. O local dos furos não precisa ser exatamente igual ao mostrado na imagem. Mais detalhes sobre o assistente de furação. Você acaba de usar o assistente de furação para criar um furo simples. Contudo, o assistente de furação é uma ferramenta potente que pode facilmente criar uma variedade de furos para diversos padrões. O assistente de furação pode criar furos com rebaixo, furos escariados, furos de tarraxa reta e afunilada, múltiplos furos, clicando no modelo e posicionando os furos. Quando você combina o assistente de furação com o suplemento SolidWorks Toolbox, pode usar a tecnologia de componentes de fixação inteligentes para preencher rapidamente os furos do assistente com componentes de fixação do Toolbox. Esta combinação melhora sua produtividade, pois permite a criação rápida de furos e componentes de fixação correspondentes. Consulte a estes recursos para obter mais informações. Ajuda do SolidWorks. Visão geral do SolidWorks Toolbox. Ajuda do SolidWorks. Visão geral de componentes de fixação inteligentes. 4. Salve a peça como bloco.sldprt e feche a peça. 02. Criar uma montagem. Em seguida, você cria a montagem na qual os componentes de hardware do SolidWorks Toolbox serão adicionados. 1. Crie uma montagem e adicione duas instâncias de block.sldprt a ela. Para obter instruções sobre como criar uma montagem, consulte o tutorial Lição 2, Montagens. 2. Altere uma das instâncias para uma cor diferente de modo que você possa distinguir entre as duas. 3. Adicione 3 posicionamentos coincidentes para alinhar as faces dos blocos. 4. Salve a montagem com o nome blocks.sldas. 03. Adicionar um parafuso sextavado. Agora, adicione um parafuso sextavado padrão da biblioteca do SolidWorks Toolbox. 1. Abra a biblioteca de projetos. 2. Expanda Toolbox, ISO bolts and screws, X bolts and screws. Se você for solicitado a configurar o Toolbox, consulte o administrador do Toolbox. Se você é o administrador do Toolbox, clique em Configurar e feche o assistente Configurações do Toolbox. O painel inferior da biblioteca de projetos mostra visualizações em miniatura dos tipos de ferragens disponíveis.
3. Arraste um parafuso sextavado grau AB ISO 4014 para a área de gráficos da montagem, mas não solte ainda. Observe que a visualização do parafuso aparece na área de gráficos. 4. Solte o parafuso em um dos furos quando a visualização ficar igual a essa imagem. O Property Manager de configurar componente é exibido. Determine os parâmetros do componente selecionado nesse Property Manager. 04. Completando o parafuso sextavado. 1. Selecione M12 em tamanho. 2. Selecione 50 em comprimento. 3. Adicionar uma descrição de maneira que você possa referir-se a esse componente facilmente. A. No Property Manager, em números de peça, clique em Adicionar. B. Na caixa de diálogo, digite parafuso do tutorial em descrição e clique em OK. 4. Clique em OK para adicionar o componente à montagem. Devido aos Smart Mates e Mate referências dos componentes do SolidWorks Toolbox, o software adiciona automaticamente 2 posicionamentos entre o bloco e o parafuso. Um posicionamento concêntrico alinha o parafuso ao furo. E um posicionamento coincidente alinha a cabeça do parafuso ao bloco. 05. Adicionar um segundo parafuso sextavado. Em seguida, você adiciona um segundo parafuso sextavado à montagem. O Property Manager de Inset Componentes é aberto, permitindo que você adicione mais instâncias do mesmo componente do Toolbox. 1. Coloque um segundo componente de fixação no outro furo da montagem na área de gráficos. O segundo parafuso aparece na montagem. Os tamanhos de parâmetro correspondem ao primeiro parafuso porque você inseriu uma segunda instância do mesmo componente de fixação sem fechar o Property Manager. 2. Clique em Cancel. 06. Adicionar porcas à montagem. Adicionar outros componentes de fixação na montagem. 1. Gire a vista para que você possa ver a parte de trás da montagem. 2. Na biblioteca de projetos, expanda Toolbox /ISO /porcas sextavadas. Observe que a visualização de miniatura é atualizada. 3. Arraste uma porca sextavada grau C ISO 4034 para a montagem e solte-a na borda do furo, onde o parafuso avança. 4. Selecione M12 em tamanho e clique em OK. Uma porca é inserida na montagem. 5. Solte uma segunda porca na aresta do segundo furo. 6. Clique em Cancel. A porca assume automaticamente o tamanho usado mais recentemente. Devido aos Smart Mates e Mate referências dos componentes do SolidWorks Toolbox, o software adiciona automaticamente posicionamentos entre o bloco e as porcas. Um posicionamento concêntrico alinha a porca ao furo. E um posicionamento coincidente alinha uma face plana da porca ao bloco. 07. Alterar o comprimento dos parafusos. Agora que você adicionou os parafusos, pode ver que eles não são longos o suficiente. Você pode editar a definição dos parafusos para alterar seu comprimento. 1. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito em um dos parafusos e selecione Editar componentes do Toolbox. 2. No Property Manager, selecione 60 mm para comprimento. A lista números da peça da nova configuração de comprimento é exibida número de peça não atribuído. Isso ocorre porque a descrição que você adicionou anteriormente era para um parafuso com comprimento 50 mm. Para inserir facilmente uma referência ao parafuso com comprimento 60 mm, clique em Adicionar. E adicione a descrição, parafuso tutorial 60 mm. O tamanho do parafuso muda e ele passa através da porca. 3. Clique em OK. 4. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito no outro parafuso e selecione Editar componentes do Toolbox. 5. Em números de peças, clique 2 vezes em parafuso tutorial 60 mm e clique em OK. 6. Clique em Salvar, barra de ferramentas padrão. Parabéns! Você concluiu esta lição. Apoie o canal inscrevendo-se e clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.
Lição de fixadores inteligentes, Smart Fasteners Lesson. Com os componentes de fixação inteligentes do SolidWorks, você poderá adicionar automaticamente os componentes de fixação às montagens. Esta lição demonstra o seguinte: configurar componentes de fixação inteligentes, adicionar componentes de fixação inteligentes, editar componentes de fixação inteligentes. 0. Configurar o navegador de componentes de fixação inteligentes. Antes de inserir componentes de fixação inteligentes, você precisa configurar as definições predeterminadas do navegador de componentes de fixação inteligentes. 1. Para abrir a montagem da armação de lentes, abra letra da unidade. _users _public documents _SolidWorks _SolidWorks versão _samples _tutorial _toolbox _lens_mount.sudans. 2. Clique em ferramentas, suplementos, selecione utilitários do SolidWorks Toolbox e biblioteca do SolidWorks Toolbox. E clique em OK. 3. Clique em ferramentas Toolbox, configurar e depois em 1. Assistente de furação. 4. Expanda a árvore padrões do assistente de furação para exibir métrico ANSI _furos com rebaixo. E selecione parafuso sextavado, ANSI B18.2.3.5M. 5. Clique em reatribuir e expanda a métrica ANSI _parafusos cabeça sextavada. 6. Selecione parafuso sextavado pesado, ANSI B18.2.3.6M. Configure o navegador para que, quando você inserir os componentes de fixação inteligentes nos furos padrão, você possa especificar qual o tipo de componentes de fixação devem ser usados com base no tipo de furo. 7. Clique em 5. Configurar componentes de fixação inteligentes. 8. Na página Componentes de fixação inteligentes. Em componente de fixação a usar com furos não gerados pelo assistente de furação. A. Clique em Procurar. B. Expanda ANSI em _bolts em Discreus _Coultersunk Head selecione parafuso de suspensão escariado. 9. Em tamanhos de arruela, selecione correspondência exata. 10. Em alteração automática de componentes de fixação, desmarque alterar componentes da pilha quando o tamanho do componente de fixação for alterado. Isso limita os tipos disponíveis às arruelas que correspondem exatamente ao tamanho do componente de fixação. 11. Clique em Fechar, depois clique em Sim para salvar as alterações. 02. Inserir e editar componentes de fixação inteligentes. Agora, insira os componentes de fixação inteligentes para todos os furos. 1. Clique em Componentes de fixação inteligentes, barra de ferramentas Montagem. Ou clique em Inserir componentes de fixação inteligentes. 2. Clique em OK para fechar a caixa de mensagem que é exibida. 3. No Property Manager, em Seleção, clique em Preencher todos. Os componentes de fixação inteligentes preenchem todos os furos com os componentes de fixação predeterminados que você definiu anteriormente. Uma lista dos componentes de fixação é exibida em Resultados, no Property Manager. 03. Editar componentes de fixação inteligentes. 1. Em Resultados,
selecione grupo 2, parafuso de suspensão escariado. 2. Em componentes de série e abaixo de componente de fixação. Clique com o botão direito em parafuso de suspensão escariado e selecione alterar o tipo de componente de fixação. 3. Selecione ANSI polegada contrabarra parafusos de máquina contrabarra parafuso sextavado e clique em OK. O componente de fixação é atualizado. 04. Adicionar porcas e arruelas. Em seguida, você adiciona porcas e arruelas aos componentes de fixação. 1. Em propriedades, selecione 1,5 em comprimento, para que os parafusos tenham comprimento suficiente. Para os componentes de fixação da pilha inferior. Se uma mensagem disser que alterar o comprimento apagará a opção Atualização automática de comprimento, clique em OK. O comprimento da rosca é atualizado. 2. Em componentes de série, para a pilha inferior, em adicionar a pilha inferior, selecione ponto arruela chata estreita tipo B. Ponto arruela chata estreita tipo B, selecione 2 vezes para adicionar 2 arruelas. Ponto porca sextavada de parafuso de máquina. Isso adiciona 2 arruelas e uma porca por parafuso. 3. Gire o modelo para ver as arruelas e as porcas. Mantenha o Property Manager aberto. 05. Adicionar porcas a parafusos expostos. 1. Gire a montagem. Observe que as cabeças panela em cruz inferiores estão expostas. 2. Em resultados, selecione grupo 8, panela. 3. Em componentes de série, para a pilha inferior, em adicionar a pilha inferior. Selecione contraporca sextavada, ANSI B18.2.3.5M. Componentes inteligentes. Insere uma contraporca sextavada para cada parafuso com cabeça panela em cruz. 4. Clique em OK. Observe que os parafusos ainda são muito longos. 5. Para encurtá-los. A. Na árvore de projeto do Feature Manager. Clique com o botão direito do mouse em componente de fixação inteligente 12 e selecione editar componente de fixação inteligente. B. No Property Manager, em propriedades, selecione 70 mm para comprimento. C. Clique em OK. D. Repita para o componente de fixação inteligente 13. Se uma mensagem disser que alterar o comprimento apagará a opção Atualização automática de comprimento, clique em OK. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.